Olá, povo de Deus, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 11, de 1 a 9, Marcos 8, 34 até 9, 1. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. Aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senear, e ali se estabeleceram, e disseram uns aos outros: façamos tijolos, cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. E disseram: façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra. E eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo e de lá dispersou os homens por toda a terra. Nosso texto começa destacando que havia uma perfeita comunhão em toda a terra, pois esse é o projeto de Deus. Ter uma só linguagem é uma metáfora dessa comunhão querida por Deus. A motivação da humanidade para a construção de uma cidade exclusiva com uma torre imensa que tocasse o céu era para buscar fama e evitar a dispersão. Vemos aqui o jogo entre unidade e adversidade, duas grandezas que sempre compõem nossa existência. A tentativa de criar um projeto próprio, desconhecendo o projeto de Deus, está na raiz da confusão que nós nos metemos como humanidade. Ao invés de nos trancarmos em nossos projetos pessoais, sobretudo de procurar fama, precisamos nos abrir para sondar os planos de Deus para a humanidade, que são sempre de harmonia, comunhão e participação de todos. Com certo humor, o autor sagrado diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam sendo construídas. Se por um lado há o temor da dispersão na base do empreendimento humano, por outro há a perspectiva divina de fomentar a unidade na diversidade e não na uniformidade. A unificação forçada sempre foi a tendência dos impérios, que é sempre avesso à multidiversidade criativa. Unificar para dominar. Sendo assim, se entende bem que a variedade dos povos sobre a terra não é fruto de uma condenação imposta por Deus. É muito mais a promoção de uma humanidade variada e dinâmica na construção de uma sociedade plural, onde a linguagem comum será sempre o amor e a solidariedade. Deus quer a comunhão e a humanidade continua fomentando a Babel, isto é, a confusão. Marcos 8, 34 até 9, 1. Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo,
Alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Esse relato de Marcos serve bem de resposta à tentação dos construtores da cidade e da torre que alcança o céu. Eles buscam fama. Jesus nos diz que é preciso assumir a cruz. Imaginemos que tanto a multidão quanto os discípulos devem ter ficado bem assustados com a indicação feita por Jesus. Ora, a busca da felicidade e do conforto é o que há de mais comum na humanidade. Mas Jesus lhes diz que para ser seu seguidor, até isso deve ser questionado. Nenhum apego à própria vida deve impedir um seguidor de Jesus de cumprir a sua missão. Se esperavam um Messias triunfante, Jesus corrige essa expectativa e lhes mostra messianidade pé no chão, concreta e dura. Em outras palavras, os seguidores de Jesus devem aprender bem aquilo que Pedro Casaldáliga sempre dizia: nossas causas valem mais que nossas vidas. O fato de nosso relato de hoje estar situado nas mediações de Cesareia de Filipe nos indica que a multidão aí era formada sobretudo por pagãos. Se para os discípulos que caminhavam bem próximos de Jesus a proposta da cruz era um escândalo, o que pensar disso para os pagãos? Temos inúmeras vezes a impressão que Jesus não fazia muita questão de ter uma multidão de seguidores. Pelo contrário, ele os quer poucos e com qualidade, com convicção. Jesus não faz concessão só para aumentar o número de seus seguidores. Quem é o líder religioso que diz aos seus interlocutores: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga? Jesus tem consciência da dureza de sua proposta, por isso alerta: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. A geração de hoje não é tão diferente desta mal qualificada por Jesus, pois estamos longe de uma sociedade onde o projeto do reino anunciado por Jesus tem espaço garantido. É fundamental que nos convençamos de que a construção do reino passa pela cruz e não pela fama, pela simplicidade e não pela ostentação. Assim se entende quando o Papa Francisco disse: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Deixemos de construir torres que nos afastam e revelam nossa soberba e passemos a edificar pontes que nos comunicam e nos unem num projeto que passa pela solidariedade e verdadeira paz. Um beijo no seu coração.